Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Amém. Então, queridos, nós estamos num mês onde estamos tratando sobre confiar para descansar. Amém? Nós temos uma palavra sobre descanso nesse ano e você já aprendeu que descanso não significa não fazer nada, mas significa colocar empenho na sua confiança. Quem confia, descansa. Amém? Então é importante isso. E quando eu falo isso, querido, não entenda que eu estou falando isso do mais alto e sublime trono, não. Eu estou falando para você e para mim também, amém? Eu também tenho minhas crises de deixa que eu faço, que vai ser da minha força, mas eu creio que essa palavra é para todos nós. Nós vivemos num mundo que nos exige, muitas vezes, que a gente tome muitas decisões por dia. E no ofício do pastor, isso é bem mais comum do que em muitos outros ofícios. É muito comum que muitas decisões tenham que ser tomadas por dia. Mas a nossa segurança não é na nossa força. A nossa segurança é no Deus que já esteve no nosso futuro, amém? Ele já esteve no seu amanhã. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, ele já esteve lá no seu amanhã. Ele já sabe tudo que vai acontecer. Amém? Eu gosto de pensar que a relação nossa com Deus é de alguém que já viu o jogo. Amém, querido? Você não viu, você está em outro lugar, você não estava lá no horário do jogo, a sua TV de repente não era uma TV com, a cabo ou que visse antes, mas a pessoa que está com você já sabe o resultado do jogo. E aí, enquanto você está lá, atento, aflito, porque seu time levou um pênalti, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa está tranquila do teu lado, porque ela já sabe o resultado do jogo. Amém? E aí, enquanto você está lá roendo as unhas, tenso, se vai virar, se não vai virar, como será, a pessoa está lá tranquila, porque ela já sabe qual o resultado do jogo. Então você precisa entender que Deus já sabe o resultado do jogo. Ele já sabe, aquilo que talvez esteja afligindo você, Ele já viu a solução. Ele já viu como vai acabar. Amém? Quem aqui nunca lidou com uma criança que está com expectativas de alguma coisa que você já sabe como é? Ou quem aqui já não lidou com alguém que vai ganhar uma festa surpresa, né? Eu acho uma tortura, não faça comigo, amém? Mas tem gente que faz festa surpresa e estraga o teu dia inteiro. Ninguém liga para você, ninguém fala com você, você passa o dia deprimido, porque todo mundo esqueceu de você. Não faça isso comigo, eu acho horrível, amém? Para no final do dia fazer uma festa surpresa. Aí você está lá com a pessoa arrasada e você com a cara mais tranquila do mundo, rindo por dentro que vai ter a festa dela. Não acho justo, mas o exemplo você entendeu, né? Você já sabe como vai terminar aquele dia, mas ela não. E ela está lá aflita, atenta, preocupada com alguma coisa, e você rindo por dentro, porque você sabe, mal sabe ele, que à noite está tudo preparado para ele. Então eu creio que Deus olha para a gente na nossa aflição e fala, mal sabe ele, que eu já preparei todas as coisas, já está tudo preparado para ele, amém? Então, nós não estivemos lá no nosso futuro ainda, mas nós temos uma palavra que nos aponta para aquilo que nós vamos encontrar. E como nós não temos essa percepção completa do nosso futuro, querido, o que pode nos sustentar? Aquilo que nós olhamos na palavra e que aponta o nosso futuro. Então nós precisamos ter esperança, nós precisamos ter fé e nós precisamos ter conhecimento do que a palavra diz sobre nós. Se nós não soubermos o que a palavra diz sobre nós, nós podemos ficar aflitos com aquilo que não precisamos, porque Deus já resolveu. E eu gosto muito de pensar que se você quiser resumir a Bíblia, né? Não aconselho você a ler Apocalipse antes de ler toda a Bíblia. Apocalipse está no final, não é coincidência. Amém? Porque tem gente que quer começar a Bíblia por Apocalipse. Aí a pessoa normalmente já tem algumas questões, e aí embaralha mais ainda. O Apocalipse está no final da Bíblia para você ler por último, amém? Depois de ler tudo.
Mas você, quando chega em Apocalipse, você vai descobrir uma coisa: no final a gente vence. Olha que sucesso! No final a gente vence, querido. Vai passar por algumas coisas aqui, mas no final a gente vence. Amém? E vai dar tudo certo, porque tem situações que você vai pensar: meu Deus, mas o mocinho não ganhou, quem ganhou foi o bandido. Não, querido, não acabou a história ainda. No final a gente vence, amém? E eu quero falar para você algumas coisas que podem gerar uma confiança maior em você, sobre algumas coisas que a palavra diz e que às vezes você vai ser confrontado, mas você precisa entender que você precisa confrontar circunstâncias com a palavra. E uma delas está lá em Malaquias 3, você pode abrir lá, por favor, Malaquias 3:17. Nós estamos falando do finalzinho do Velho Testamento, então é de uma outra aliança, mas de qualquer forma, aqui tem algumas questões que na realidade são princípios de Deus, amém? Você já aprendeu que princípio é diferente de mandamento. Mandamentos da velha aliança ficaram com a velha aliança. Princípios são eternos, eles atravessam desde a criação do mundo até o final, amém? E aqui tem um princípio que eu acho interessante, Malaquias 3:17. Diante de um povo que estava ainda um pouco duvidoso, você sabe que Israel tinha seus momentos de oscilação, o que a igreja de Cristo não deve ter. Israel não tinha a plenitude da visão de quem Deus era. Israel conhecia um Deus poderoso, mas ele não conhecia na plenitude o caráter de Deus que só veio se manifestar em Jesus Cristo. Por isso que o Velho Testamento, a velha aliança, é uma sombra do que nós vivemos. Porque uma sombra, você vê uma silhueta, mas você não tem detalhes. Amém? Quando você vê uma sombra, você consegue imaginar mais ou menos o tamanho daquela coisa, você consegue imaginar mais ou menos uma silhueta, mas você não tem detalhes, você não sabe a cor dos olhos, você não sabe a cor da pele de uma pessoa pela sombra. Mas a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus não é a sombra. Amém? Jesus é o corpo, é a manifestação do corpo. Uma sombra, ela é resultado de luz sobre um corpo, gerando um terceiro elemento. Então nós temos a luz, que quando bate no corpo, ele gera uma sombra. O Velho Testamento, a velha aliança, é a sombra daquilo que nós vivemos. Agora, quem é o corpo? O corpo é Cristo. E quem é a luz? É a palavra, Jesus, a palavra que quando reflete, quando bate no corpo, gera uma sombra, mas essa sombra passou. Nós agora temos a expressão exata de Deus manifesta para nós. Por isso que você não fica cantando Ninguém Explica a Deus, porque a Bíblia explica a Deus. Olha para Jesus, como Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Então como é que não explica a Deus? Jesus é autoexplicativo, amém? Ele veio trazer o caráter de Deus para nós. Então nós entendemos o caráter de Deus. Mas aqui ainda era um povo que vivia na sombra, mas já tinha um princípio. Malaquias 3:17 diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. E no 18 ele diz: então vereis outra vez. Isso já tinha se manifestado, porque é um princípio. A diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, Deus não faz acepção de pessoas, é fato. Você tem o mesmo valor do pior traficante que existe no mundo. Seu valor é o mesmo dele, ou seja, ele é uma criatura por quem Jesus morreu e pagou com preço de sangue. Amém? Mas quando nós vivemos nessa terra, há uma diferença entre aquele que serve, aquele que não serve, o justo e o perverso. Por quê? Porque aquele que obedece princípios, obedece mandamentos, esse é o que ama o Senhor. E quem tem relacionamento não pode ter a mesma vida de quem não tem. Quem tem aliança não pode ter a mesma vida de quem não tem aliança. As aflições vão vir para você e para quem não tem aliança. O sol vai se pôr sobre você e sobre quem não tem aliança. A chuva vai vir para você e para quem não tem aliança. Porém, a sua condição em cada circunstância dessa é diferente. Você é um aliançado. Amém? Então há sim, não há uma diferença de valor. Deus entregou Jesus Cristo
para morrer por todos. Mas quem vai usufruir da herança? Aquele que nele crê. Amém? Deus amou o mundo, não amou a mim, a você, o verbo da vida, o evangélico, o heterossexual. Não! Deus amou o mundo de tal maneira, tão profunda, que deu seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Então, Deus amou a todos, deu Jesus por todos, mas quem usufrui da herança? Aquele que nele crê. Amém? Não pereça, mas tem a vida eterna. Então há diferença entre o que crê e o que não crê. Há diferença entre o justo e o perverso. E por que a gente vai saber isso? Para fazer segregação? Para fazer uma bolha? Não. A gente precisa saber disso para saber da importância que tem de tirar as pessoas que estão do lado de lá, que não estão usufruindo de uma herança que é para elas também. Amém? Mas há uma diferença. Então, nós sabemos que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas João 16:33, e eu gosto porque Deus amou o mundo em João 3,16. Mas em João 16:33, ele diz: essas coisas vos tenho dito para quê? Para que tenha paz em mim. Então, a paz que Deus promete não é uma paz no mundo, é uma paz nele. Amém? Porque aí ele diz, no mundo, vamos lá comigo, João 16:33, ele vai fazer uma diferença aí, aonde você está localizado. Ele vai dizer, essas coisas, Jesus dizendo, vos tenho dito para que tenha paz aonde? No mundo? Não, em mim. E no mundo, como vai ser? No mundo vai ter aflição. Então você precisa saber onde você está localizado. Porque se você olhar para Deus e quiser a paz do mundo, não tem promessa disso. Amém? A paz que ele promete é a paz nele. Então, no mundo, ele prometeu paz? Não prometeu. Prometeu o quê? Aflições. Certo? Ele não que ele declarou aflições, mas ele diz, olha, no mundo não é o meu departamento. O mundo jaz no maligno. Tem um príncipe lá. E nesse lugar tem aflição. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ou seja, esse dono, esse império do mundo, esse príncipe do mundo já foi vencido. Amém? Então fica tranquilo. Que no final dá tudo certo. Porque no mundo as aflições vão estar lá. Agora, o que você não pode viver? Eu estou vivendo uma aflição no mundo. Cadê Deus? Deus é que está perguntando, cadê Ele que não está em mim? Não é você que tem que estar perguntando, cadê Deus? Deixa eu contar um segredo para você. Deus é extremamente cavalheiro, extremamente educado. Sabe onde Deus vai estar no dia mau? No pior dia da sua vida? No lugar onde você colocou Ele. Vou falar de novo, fazer um exemplo para você entender. Você tem a chave de uma casa, a chave da sua casa, a chave do seu carro. Quando faltar luz e você precisar sair do carro, aonde a chave vai estar? No lugar que você colocou. E aonde Deus vai estar no dia mau? No lugar que você colocou Ele. Se na sua vida Deus é um pronto-socorro, Ele vai estar nesse lugar, esperando lá para ser seu pronto-socorro. Agora, se na sua vida Deus é prioridade, no dia mau, Ele vai estar no lugar de prioridade. Se na sua vida a sua confiança está nele e não no seu braço, aonde Deus vai estar no dia mau? Te dando tudo aquilo que você confiou. Então, quando você perguntar numa situação, aonde está Deus? Fica certo de que Deus está no lugar onde você colocou Ele na sua vida. Amém? Se você setorizou a sua vida, não, da minha família eu posso, das minhas finanças Deus cuida, mas da minha família cuido eu. No dia mau da sua família, onde Deus está? No quartinho que você trancou. Ele está exatamente no lugar onde você colocou. Por isso que é bom você ter um lugar de prioridade para Ele, para que no dia mau Ele seja o primeiro que você vai esbarrar. Amém? Você não vai ter que tatear para buscar. Você sabe onde Ele está. Então Ele está dizendo aqui, no mundo, vocês estão no mundo. Vai ter aflição.
Então não pergunte onde Deus está no dia mau. Deus está no mesmo lugar onde você colocou. E aonde você está agora? No mundo. Naturalmente, no mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Amém? Ele é o príncipe desse mundo. Mas sobre a sua vida, ele não pode fazer nada se a sua confiança está em Deus. Amém? Por quê? Porque a paz que ele está te prometendo não é no mundo, não é ausência de problema. Se você aceitou Jesus e achou que ia ter pouco problema, te enganaram. Não é ausência de problemas, é a maneira como você está no problema. Porque a paz não é na sua circunstância, não é no mundo, é em você. Porque onde você está? Em Cristo. Mas Deus não está vendo essa crise? Tá. Mas onde você está? Na crise ou você está em Cristo? Então é onde você se localizar é que vai te trazer a convicção de quem você é e como você vai passar por aquilo. Amém? E aí a gente vai entender que a gente precisa confiar que ele venceu o mundo. Abre lá em Gálatas 1 e você vai entender um pouco isso. A paz dele é em Cristo, certo? É paz em mim, Jesus falando. É a paz em mim, não é no mundo. Mas aí você vai dizer, mas eu estou no mundo. Que Jesus mesmo diz na sua oração, né? Acho que João 17, ele diz sobre, não peço que os tire desse mundo. Porque nós estamos no mundo. E deixa eu dizer uma coisa, você está aqui porque você é útil. Amém? Porque, como Paulo diz, melhor estar com o Senhor, mas tem muita coisa aqui para fazer, tem muita vida para salvar, tem muita gente para aprender o que você sabe, tem muita gente para sair dessa condição, amém? Então você é importante aqui, né? Eu brinquei, acho que semana passada, que eu tinha uns prazos de vida que eu sempre dei, que eu acho que, né, eu não tenho essa coisa de viver muito, porque eu acho que lá em cima deve ser bom a beça. E uma pessoa falou para mim, a Shirla Lacerda, ela falou, pastor, essa escolha não é sua. Porque na realidade, o Senhor, Deus está precisando de ministros maduros, com experiência ministerial madura, porque está vindo uma leva de jovens aí que estão órfãos, ministros jovens órfãos. Por quê? Porque precisam de ministros maduros para dizer, você está passando por isso, mas vai passar, faça assim, faça assado. E eu entendi que a minha vida não me pertence para eu ficar estipulando quanto tempo eu vou viver. Eu quero viver enquanto eu for útil ao Senhor, amém? Nessa terra. E aí ele vai dizer lá em Gálatas 1, e ele está dentro de um contexto que a gente não vai ter tempo de explicar aqui. Ele vai dizer, no versículo 4, o qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Diga comigo, nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que você precisa entender? Você está aqui, mas você não pode ter raízes nesse mundo. Desarraigar é tirar pela raiz. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. A sua vida não pode estar enraizada nesse mundo, nas suas coisas, nos seus planos, nos seus propósitos. Lembra que eu falei uma vez aqui, se você está falando eu, está achando que o mundo gira em redor de você, o que você tem? Labirintite. Amém, querido? Porque o mundo não gira ao seu redor. Você é uma peça de um tabuleiro muito relevante chamado Reino de Deus, aonde Deus vai mover você de acordo com a necessidade para proteger o rei. Amém? Então a gente precisa entender que nós não podemos estar enraizados aqui. Nós não podemos estar com as nossas raízes nesse mundo, porque quando sairmos dele, não podemos sentir falta. A gente não pode ir para o Senhor, para a terra prometida, para a promessa de Canaã e ficar com saudade de cebola. Não, querido. A gente saiu do Egito e o Egito passou para nós. Nós fomos desarraigados. Jesus veio, a gente estava plantado aqui, mas ele virou e falou, não, eles não são daqui. Tirou nossas raízes desse mundo. Amém? Então, desarraigar significa arrancar, a palavra original, tirar,
extirpar, escolher para si próprio, selecionar, tirar uma pessoa entre muitas. Jesus veio e se sacrificou para arrancar você desse mundo. Então não fica preso criando raízes aqui não. As raízes daqui vão apodrecer. As raízes daqui não te sustentam. Querido, deixa eu falar uma coisa. Não há segurança no mundo. Amém? Não tem segurança. Qual a sua segurança? Eu sou funcionário público. Que bom, está mais perto. Mas, querido, mudou o governo. Para prender o presidente da empresa que você é funcionário público, não custa. A gente vive num país que um presidente é candidato, lidera, na outra candidatura ele está preso. Qual segurança que a gente tem? A gente tem segurança nos bancos? Não. Quem viveu a era Collor aqui? Quem acordou sem um tostão na poupança? Que segurança você tem? Eu tenho segurança no meu negócio. A Kodak também tinha. Quem lembra da Kodak? Morreu. Morreu. Ninguém mais quer câmera da Kodak. Quem lembra do Blackbuster? Morreu. Tem segurança não. Amém? A poupança Bameridos. Morreu. Que segurança você tem, querido, nesse mundo? Nenhuma. Então, se você tiver com as suas raízes nesse mundo, pode ser que você se decepcione muito. É melhor que as suas raízes estejam em Deus. Amém, querido? Porque a Bíblia diz que você não vai ser confundido nem envergonhado. Amém? Você não vai, se você estiver em Deus e alinhado com Ele, Ele já esteve no futuro. Ele já sabe pelo que você vai passar e já preparou o seu escape. Amém? Então, a gente vai sair desse mundo perverso. E essa palavra é a palavra poneros, que é cheia de labores, aborrecimento, fadiga, pressionado, atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimento, perigo, um tempo cheio de perigo à fidelidade e à fé cristã, que causa dor e problema, mal de natureza má, condição má. Querido, você foi arrancado disso. Então o que você precisa entender? Você precisa identificar isso aqui. O que é poneros? Poneros é viver cheio de labores. Eu fui arrancado disso. Trabalhar, a gente vai trabalhar, mas labores, peso, fadiga, não. Isso, nós já fomos arrancados disso. Você vai trabalhar para produzir, não é trabalhar para se acabar no trabalho, não. Amém, queridos? Os labores são algo, uma maldição que a gente já foi arrancado. Ela é dessa terra. Mas todo mundo passa por isso. Todo mundo não. O mundo passa. Você está em Cristo. Cuidado com esse todo mundo, que sua mãe já avisava que você não é. Amém? Sua mãe já estava dizendo, Deus faz separação. Você não é todo mundo. Por quê? Porque no mundo nós aprendemos lá, as aflições estão lá. Mas Jesus veio o quê? Arrancar suas raízes desse mundo. Pastor, eu não vou ter problemas? Vai, porque você ainda está no mundo, mas as suas raízes não estão. Amém? Você vai ter as situações, as adversidades, mas você vai estar enraizado nelas? Aquela pessoa que fica 30 anos passando pelo deserto? Não, querido. Você tem raiz em Deus, não é no problema do mundo, não. Quem vai viver o problema do mundo? Quem está enraizado no mundo. As suas raízes foram retiradas desse mundo. Amém? Você foi desarraigado. Fala comigo essa palavra para brincar de forca. Desarraigado. Amém? Você foi arrancado, as suas raízes não estão mais aqui. Você não está mais dependendo se a terra está seca, se está chovendo, se está ventando para você produzir frutos. Não, as suas raízes não estão aqui. Então não vem com essa história de por que o senhor não está abatido? O senhor não tem problema? Um monte, hoje mesmo tive um grave. Mas e aí? Minha raiz está aqui não, querido. Eu preciso confiar no Senhor, a minha vida está em Cristo. Tem coisas que eu não sei solucionar, mas Deus vai solucionar para mim. Amém? E aí quando a gente confia, porque João 17 vai ser claro em dizer, lá no versículo 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga, eu não sou desse mundo, como Jesus não era. Fala com mais convicção, eu não sou desse mundo, como Jesus não era. Olha pro teu lado aí, tem um extraterrestre agora do teu lado aí, ó. Se assusta não. Amém, querido? Vai ser abduzido qualquer dia desse. Amém? Fica tranquilo, você não é desse mundo. E aí ele vai dizer, santifica-o, ou seja, separe-se na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra é tirar, é airo, significa levantar, erguer, elevar. Então você não tem que viver plantado nesse mundo, mas você foi elevado aonde? Para as regiões celestiais. Você vive hoje à destra de Deus. Pastor, mas eu não estou usufruindo ou vendo isso. Está tudo bem, querido. Você não vive pelo que sente nem pelo que vê. Você vive pelo que a palavra diz de você. Por isso que o mundo não vai te entender. Você é um louco para o mundo. Amém? A Bíblia fala bem claramente. A gente vai confundir os sábios. A gente vai ser louco para o mundo. E está tudo bem. Está tudo bem, porque é loucura. Falar com árvore é loucura. Falar com a chuva, loucura. Amém? Achar moeda na boca do peixe, loucura. Está tudo bem. Por quê? Porque nós temos que viver uma realidade que o mundo não vive. E está tudo bem. O médico vai dar o laudo para você, ele está fazendo a parte dele. Mas o laudo dele é do mundo. Não é que ele seja mal, mas o laudo dele é natural. E você? Você é sobre. Você sabe a diferença entre sob e sobre? Você é sobrenatural. Você está além do natural. Então você não vai viver enraizado nesse mundo, dependendo desse mundo. Ah, mas tem crise, vai ter. Estamos vivendo uma crise, né? Estão brincando de war com o mundo. A Rússia, a China e os Estados Unidos estão dividindo agora. Você não sabe mais, porque quem brinca de war sabe, né? Que tem gente que tem que dominar um país, tem gente que dominar outro, e tem gente que tem só que acabar contigo, né? Quem já brincou de war sabe. Tu acha lá que tá guardando território, o sujeito só quer te acabar. Mas, gente, e daí? A gente vai ficar atento? Vai. A gente vai participar? Vai. Mas a gente vai ficar agarrado aqui? Não vai não. Amém? Você já foi desarraigado. Amém? Você não faz parte do mundo para viver as aflições do mundo. As aflições que você vai viver é do justo. E elas são muito diferentes das aflições do mundo. Amém? A diferença é entre a paz que você vai ter com um ou com o outro. Lá em Salmos 27, 5 vai dizer, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então vai ter aflição? Vai, mas nesse dia você vai estar protegido, vai estar acolhido. Querido, a gente viveu isso, não deixa sair da sua memória não. Uma aflição no mundo todo, uma pandemia louca, e você guardado em Cristo, protegido em Cristo. Nós vivemos aqui nessa igreja, a gente obedeceu todos os princípios naturais, não negligenciamos não, porque princípio natural e princípio espiritual andam juntos, todos dois são de Deus. Mas fomos guardados, querido. 1000 e poucas pessoas, não perdemos nenhum para o Covid. Você acha que é por quê? Porque a gente é mais bonito que alguém? Não, porque a gente creu e confiou. A gente creu e confiou. E por que é bom lembrar isso? Porque isso era o leão. Amanhã vai ter um urso. E tem um dia que o gigante vai se levantar. Você precisa lembrar, entrar na sala de troféus e lembrar. Eu já venci um, eu já venci o outro. Quem é esse agora que se levanta? Que crise é essa que se levanta? Amém, queridos? Porque naturalmente você vai resolver uma área, outra área vai pipocar. Ah, resolvi minha família, agora tem finanças. Resolvi finanças, agora tem saúde. Agora vai ter sempre alguma coisa se levantando. Mas você tem que entrar na sua sala de troféus. Eu já venci uma área, eu já venci outra. Eu preciso lembrar que Deus eu sirvo. Amém? E quando eu lembro disso, eu me coloco no lugar de diferença entre a paz do mundo e a paz em Cristo. Você não pode participar da fila do banco falando da falta de paz do mundo como se você não tivesse paz em Cristo. Porque a gente às vezes é seduzido, né?
Como é que a gente às vezes solta sem querer? Ah, é assim mesmo. Não é não. É como a palavra diz. Seja o chato da fila do banco que fala, mas não é o que Deus fala, não. E não é assim que está na minha palavra, não. Não é assim que está na palavra de Deus, não. Você precisa fazer isso às vezes. Defender o caráter do seu Deus, querido. Amém? Nós temos um Deus que por si só se defende em suas obras, mas o mundo corrompe. E às vezes a própria religião corrompe, dizendo que ele é o causador do mal. Mas a Bíblia deixa bem claro que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, em quem não pode haver mudança, nem sombra de variação. E é difícil, se a pessoa se agarrar no Velho Testamento, ela vai ver coisas que ela vai ser considerado mal na concepção humana. Mas Deus queria guardar o seu povo. A que ponto? Ele queria guardar tanto o seu povo, preservar uma aliança com ele, que na velha aliança haviam condições de exterminar um povo. E é loucura para a nossa cabeça. É doido para a nossa cabeça. Mas lembra que isso é velha aliança. É olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e acabou com essa história. São dispensações diferentes. Você não pode entender que Deus estava tratando com o povo que era olho por olho, dente por dente. Deus levanta um homem regrado. Moisés era um homem de regra. Moisés era um homem que estabelecia regras. E aí escreve aí, Moisés, vai ser assim, vai ser assado, vai ser olho por olho, dente por dente. Quem pegar? Porque o homem precisava conhecer o pecado. Ele precisava identificar o pecado, justamente para não achar que tudo vem de Deus. O que Deus estava ensinando ao povo naquela aliança? Ele estava dizendo, olha, tem coisas que vêm de mim, coisas que não vêm de mim. Então, para tudo, como você faz com seu filho? Seu filho pequenininho precisa de aio, precisa de tutor, e você faz o quê? Ele precisa ter consequência. Se você fizer isso, vai ficar de castigo. Se você não comer a comida toda, não come sobremesa. Não é assim que você faz? Por quê? Porque ele é imaturo e ele só entende o quê? Causa e consequência. Dano é o que ele entende. Tem adulto, às vezes, você tem que tratar assim, que só entende se você der dano. Então Deus trata naquela aliança, uma aliança onde o homem é primário, o homem é natural, o homem só entende olho por olho, dente por dente. Olha, você não pode fazer isso que é pecado. Mas o que é pecado? Vai ter dano. E aí, se você fizer, vai ter o dano. Então Deus está tratando com esse povo, mas Jesus chegou e disse agora, novo mandamento te dou, agora você vai amar o seu inimigo. Diga aí, eu estou em outro nível. Amém, querido? Você está em outro nível, você está em outro padrão. Agora não é olho por olho, dente por dente, não. Agora tu ama inimigo. Facinho? Não. Mas qual é? É a base de uma aliança nova. Porque ele não mandou você amar o inimigo sem te dar nada. Ele derramou o amor de Deus. Não é o amor natural. Ele tirou o coração de pedra e botou o coração de carne, maleável. Pegou o Espírito e derramou em você. Dentro do Espírito tinha o quê? As características do Espírito, que todas elas se resumem no amor. Ele diz para você amar o inimigo porque ele ia te dar a ferramenta para você fazer isso. Você sozinho não ia. Na velha aliança não tinha como. Coração de pedra. Era o que? Olho por olho, dente por dente. Elimina todo aquele que vai causar dano. O homem não ia entender associações. Ele ia entender isso. Julgo desigual, elimina. Mas esse tempo era um outro tempo que passou. Deus mudou? Não. Deus se adaptou à fase de maturidade da humanidade. Mas você está em outro nível. Você agora está no nível de entender que Ele vai guardar, que o que Ele falou vai se cumprir. E que Ele é bom em qualquer circunstância. No meu padrão de bondade? Não, no dele. Porque às vezes o problema é esse. A gente quer estipular para Deus qual é o padrão de bondade. Só porque a gente comeu do fruto do bem e do mal, a gente quer saber mais que Ele. Não, querido, o padrão de bondade é dele. É Ele que disse o que é bom e o que não é. Amém? Foi Ele que falou, fez cada coisa e disse, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E disse, não coma dali, porque dali tem o bem e o mal. Você não precisa provar do mal. Mas o homem, quando ele decide na sua justiça, na sua interpretação, dizer o que é bom, o que é mal, aí ele começa a ocupar um lugar que ele não tem sustentação. Então, cuidado com o que é bom e mal segundo a sua concepção. É melhor você ficar com a garantia daquele que fabricou você e deixou o manual, para você saber aqui o que é bom e o que é mal. Amém?
E aí tem uma diferença entre esse homem que confia em Deus e o que confia na força do seu braço. Abre lá comigo em Jeremias 17. E a gente vai começar já a falar um pouco para o final daquilo que a gente não pode ser. Amém? Ele diz assim, 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então aqui entenda uma coisa, nós estamos falando de um livro de Jeremias, Velha Aliança, né, onde a interpretação dos escribas é o bem e o mal vem de Deus. Mas você já aprendeu nessa igreja que maldição não vem de Deus. Uma coisa é o que Deus diz que vai acontecer, a outra coisa é o que Ele decreta. Porque quando você diz para o seu filho, se sair na chuva vai ficar resfriado, você está decretando ou informando? Você está querendo que ele fique resfriado? Não, você está dizendo, olha, vai ficar resfriado. Quebrou um princípio, vai colher a consequência. Então quando Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa, Deus não está amaldiçoando a terra, Ele está dizendo, olha, você amaldiçoou, você tirou a bênção. Aqui Ele está dizendo, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, o homem que confia no homem perde a minha bênção, porque a confiança tem que ser minha. Porque homem nenhum pode te garantir. Ele não está dizendo que você não tem que confiar em ninguém, Ele só não está dizendo que a sua confiança não pode estar em primeiro lugar no homem. Isso vale dentro da igreja, isso vale para qualquer lugar, porque você não pode estar aqui por minha causa. Porque se um dia eu te decepcionar, você vai ficar triste com Deus? Não, querido, eu posso te decepcionar a qualquer momento, porque eu sou falho. Maldito você, se você está depositando sua confiança em mim. A sua confiança é na palavra, amém? É em Deus. E se eu falhar, você vai ter a palavra que não falha. E se eu falhar, você vai ter o Deus que não falha. Maldito o homem que depositar sua confiança em outro homem, porque os homens são falhos. Mas ele está dizendo, olha, isso é maldição. Maldição porque eu não tenho como depositar minha bênção sobre alguém que não confia em mim, confia em outro homem. Os homens são falhos. E aí ele diz, pior, faz da carne mortal o seu braço, na sua força, e aparta o coração do Senhor. É quando você diz assim, deixa que eu resolvo, Senhor. Fica aí. Fica aí no cantinho que eu vou resolver agora. Se eu precisar, eu te chamo de pronto-socorro. Não. Maldito esse homem, porque ele está fora da bênção. A sua bênção está numa confiança plena no Senhor. Está numa confiança de agir na sua palavra quando você não quer. Está na confiança de quando você tem que perdoar, quando você queria exterminar. Mas por quê? Porque a palavra diz o que você tem que fazer. Então maldito o homem que vai estar na sua razão, na sua força. Maldito por quê? Porque ele não vai usufruir da confiança em Deus, da bênção de Deus. A bênção de Deus não está na sua atitude, está na maneira como você responde a palavra de Deus. Então é sobre a palavra dele que tem a bênção, não é sobre a sua vontade. Quanta gente quebrando a cara porque confia na força do seu braço. Quanta gente quebrando a cara porque ouve a voz da sua alma em vez de ouvir a voz de Deus. Estou sentindo gastura, né? Com o sentido de Deus que eu tenho. Deus não fala por você por sentimento, querido. Sentindo. Não, pastor, senti de Deus que é hora de... Meu tempo acabou. Por quê? Porque está sendo tratado. Sentiu da alma, querido. Desconforto é da alma. Então é importante a gente entender isso, por quê? Porque você está confiando no homem, ainda que esse homem seja você mesmo, a sua vontade, o seu desejo. Não, querido, confia no Senhor, confia na palavra dele, vai sem a tua vontade, vai sem o teu sentimento, mas confia nele, porque dele você vai poder cobrar, dele você vai poder dizer, Senhor, eu fiz tudo certo, eu cumpri os seus mandamentos. Eu não queria, mas fui. Coisa boa, querido.
É quando você vem com uma palavra dizendo: pastor, não era o que eu queria, mas eu tinha que fazer. Sabe por quê, querido? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Amém? A gente não faz mais o que quer, a gente não está nessa fase. A gente não está na fase de fazer o que eu tenho vontade. Não, eu faço o que precisa ser feito. Você come o que você quer? Alguém come o que quer aqui? Vai para o médico, porque está com problema, querido. Quem não quer comer açúcar? Quem não quer tomar Coca-Cola? A gente quer. Gordura da picanha, adoro. Mas eu não como o que eu quero, eu como o que eu preciso. O rupo, brócolis. Eu como o que eu preciso. Por quê? Porque eu sou um filho maduro. Criança come o que quer, quando não tem um pai como tutor. Mas mesmo criança, você tem um pai como tutor. Então entenda, melhor você confiar nele do que em si próprio. Amém? Não, mas eu tô em paz. Aí às vezes a paz, sabe o que é? Negativa de confronto. Pastor, me roubou, tá faltando lá em casa, não me pagou, mas eu tô em paz de não cobrar. Não, você está em covardia de confronto, deixando a sua família passar necessidade. Cuidado com essa paz externa. Jesus não viveu essa paz externa. Jesus entrou no templo, Jesus virou cadeira, Jesus deu chicotada. Pintaram para você um Jesus de nariz fino, olho azul e cabecinha de lado. Mas Jesus não era tão manso assim não. Às vezes o povo fala: pastor, o senhor parece Paulo. Eu falo: não, parece Jesus. Esse Jesus aí que tu acha que é bobinho o tempo todo, não é não. Porque a Bíblia diz que é para ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Eu não fui criado para ser enganado, manipulado. Amém? Nem pelo meu sentimento. Quantas vezes vontade de fazer coisa errada? Ou você acha que o pastor não tem vontade de fazer coisa errada? Quantas vezes? Mas eu vou dar confiança para o meu sentimento, para a minha carne, para a minha alma? Não, querido. Eu tenho que esmurrar a minha carne e fazer o que a palavra manda. Amém? Sei porque que eu desci para falar isso não, mas você sabe. Amém? E aí depois ele continua lá no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é quem? É o Senhor. Não é outro homem não. Não é a palavra de ninguém não. É o Senhor. E deixa eu explicar uma coisa para você. A palavra do seu irmão pode não ser maligna, mas ele não tem como sustentar tudo que ele diz. Amém? Pastor, recebi uma bênção. Qual a bênção, irmão? O irmãozinho passou o financiamento do carro dele para mim. Não vou precisar pagar nada. Ou seja, ele não está conseguindo pagar, ia sujar o nome dele, se livrou do problema, te entregou o carro. Problema, bênção errada 1. Passaram 6 meses, você se comprometeu a pagar e achou que ia pagar, mas você não estava no seu amanhã. E aí no seu amanhã aconteceu uma situação grave na sua família. Você não vai poder pagar, porque a prioridade para você é a sua família. Mas o nome que está lá é do irmãozinho, gabinete 2, bênção 2. Por quê? Porque quebrou o princípio de que você não pode ser fiador de ninguém. Quem disse isso? Deus, várias vezes. Só seja fiador de alguém que você tem o dinheiro para cobrir a dívida. Se ele não pagar, até paga. Eu posso confiar na palavra do homem? Não, porque o homem é mau? Não, porque ele não tem como garantir o amanhã. Ele não tem como garantir se ele vai estar vivo para pagar. Ficou silêncio você? É porque 13 anos de pastoreio, a gente já conhece as bênçãos, né? A gente já sabe todas as bênçãos. Pastor, um milagre, a porta se abriu. O irmãozinho passou o financiamento para mim, não me cobrou nada. Volta daqui 1 ano. Não sou Deus não, mas eu já sei como termina a história. Amém? Aí depois fica chateado, quer sair da igreja. Falei, perguntou antes de fazer? Não perguntou. A igreja tem a ver o que com isso? Não, mas era o irmãozinho da igreja. A Bíblia está dizendo para você não confiar no homem, confiar no Senhor. Amém? Fica comigo aqui, não me abandona não. Amém? E aí ele diz, porque ele, esse que confia no Senhor, que a esperança é o Senhor, é como o quê? Uma árvore plantada no mundo. Não, junto às águas,
que faz o quê? Estende as suas raízes. Para onde? Para as águas. A gente não vive de terra não, a gente vive de água. Amém? E aí ele diz, e não receia quando vem o calor. Então o calor vai vir. Não está dizendo que não tem calor. Mas a sua folha fica como? Verde. É aquele crente que está na terra seca do lado de fora, mas ele tem uma raiz nas águas. Aí tu não consegue entender porque que a criatura está cantando no meio do deserto. Aí tu fica irritado, insensível, não está vendo o sofrimento do povo? Está vendo, mas as raízes dele estão nas águas. Ele já foi arrancado desse mundo e ele escolheu colocar a raiz dele em outro lugar. Aí diz que no ano da sequidão, então diga comigo, tem ano de sequidão. Tem ano de sequidão. Deus não falou que não tem não. O que acontece? Ele não se perturba. Por quê? Porque a raiz dele não está no mundo. Se a raiz dele estiver no mundo, ele vai tirar a seiva dele do mundo. Mas se a raiz dele está plantada ao ribeiro, a raiz dele vai tirar a seiva das águas. A questão é quando a gente quer se plantar no mundo e cobrar de Deus a água. Não. Jesus veio, sacrificou para tirar nossa raiz daqui. Então a gente tem que tirar nossas raízes daqui. A nossa confiança não é no mundo. A nossa confiança não é na terra, não é no Rio de Janeiro, não é no Brasil, não é em Campo Grande, não é no Verbo da Vida, não é no Pastor Cláudio. Não, a minha confiança é no Senhor. Porque o Pastor Cláudio pode errar, Verbo da Vida pode errar, Rio de Janeiro pode errar, Brasil pode errar, o mundo pode errar. Mas a minha segurança está no Senhor. Amém? E aí ele diz que no ano da sequidão, ele fica atribulado de um lado para o outro. Fala, você não está vendo a crise? Você vai para a fila do banco falar da crise? Não, ele não se perturba. Insuportavelmente ele não se perturba. A indiferença não é segurança, descanso. E para a gente fechar, não deixa de dar fruto. Vamos abrir um parênteses sobre deixar de dar fruto? Explicar uma manha para você? Te contar um pulo do gato? O diabo sabe onde a tua raiz está quando você para de dar fruto. Pastor, vou ter que parar de fazer isso porque estou vivendo uma aflição. Tua raiz está onde? Não, pastor, mas isso é pressão. Bem-vindo ao clube. Vou usar do extremo da sinceridade, daquela que você quase pensa se queria estar aqui. Não queria estar aqui hoje. Estou cobrindo uma escala. Não queria estar aqui. Não me preparei para estar aqui. Não ia ministrar hoje. Estava descansado, já na minha pré-férias. E veio uma demanda e eu precisei socorrer alguém. Tive um aborrecimento, não queria estar aqui. Queria estar isolado, sozinho. Mas eu falei, não. Sentimento, vai dormir. Carne, cala tua boca. Porque eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Agora, confiando em mim, tu não me conhece não. Se eu for olhar para o meu temperamento, para minha alma e confiar em mim, eu vou ser envergonhado. Confio na unção, porque eu confio no Senhor. Eu confio na palavra que diz que a minha vida é para servir o povo. Eu vim para cá suprir a tua demanda e é você que vai extrair de mim o que precisa. Por minha causa? Não, porque eu confio no Senhor. Então, nem sempre que eu vou estar ali em cima, tá tudo bem. Tá não. Hoje tá tudo bem? Tá não. Tá bem não. Mas e aí? Vai ter que ficar. Por quê? Porque eu não vou parar de dar fruto. Amém? Porque quando o diabo quiser roubar meu fruto, ele vai ter que engolir 2. Ah, vou fazer uma oferta, bati com o carro, vou fazer o quê? Dupla oferta, diabo, engole agora. Ah, vou tirar teu sono. Ah, é? Vou te perturbar a noite inteira orando na tua cabeça. Eu sou filho caçula, tá? Filho caçula é implicante, de 5. O que eu vou fazer? Eu vou parar de dar fruto porque o diabo me afrontou? Eu vou parar de dar fruto porque algo não deu certo?
Eu vou parar de dar fruto porque a minha oração não foi atendida? Eu vou parar de dar fruto porque me deram um laudo ruim? Desculpa, gente, pela expressão, é ruim, Satanás. É ruim. Porque eu gosto muito de agradar a Deus, mas eu gosto mais ainda de implicar com Ele. Caçula, né? Coisas de caçula. Não me imita não, não é doutrina não. Mas sabe o que acontece, querido? Eu tenho que pensar. Se eu não estou dando fruto na aflição, significa que a minha raiz está nessa terra. A minha seiva é dessa terra. Porque se eu estou perturbado, estou em aflição, estou alguma coisa e não sou capaz de gerar fruto, eu estou me alimentando dessa terra. Eu estou enraizado nessa terra. Porque quem está enraizado com as raízes para o ribeiro, e eu tenho raízes para o ribeiro, a minha vida é toda para o Senhor. Se Ele quiser hoje eu estou aqui, se amanhã Ele quiser me lançar para outro país, eu vou. Eu não tenho raiz aqui não. Nem com você, amo você. Mas se Deus chamar é tchau. Fui. Amém? Fica tranquilo, amo você, mas não deposito a confiança em mim não. Porque se Deus amanhã falar, vai para o lugar que está precisando, eu vou. Amém? Desculpa te decepcionar na nossa relação. Amém? Eu sei que se eu morrer, você vai ficar 2 semanas triste, depois vai ter outro pastor e a vida segue. Tá? Porque tu não vai comigo, vai pular no caixão? Não vai. Então para de palhaçada. Vamos manter um relacionamento saudável, vamos alinhar a expectativa, tá bom? Mas o que eu estou dizendo para você, não estou com a minha raiz aqui. Estou com a minha raiz em Campo Grande, estou com a minha raiz nessa igreja. Não, querida, é no Senhor. Amém? Porque tudo aqui é passageiro. A minha raiz tem que estar num lugar onde no dia da aflição eu produza frutos. Eu não posso permitir que Satanás, o príncipe desse mundo, trave de eu dar fruto. Então você quer entrar para a vida ministerial? Aprenda. Vai ter sangue na canela. E você vai fazer o que tem que fazer. Vai fazer o que tem que fazer. E o que vai fazer? Vai dar fruto. Amém? Porque Satanás não pode saber que ele consegue te parar. Se ele souber que na primeira aflição que ele coloca, você para, você deu a manha para ele. Ah não, pastor, mas eu estava indo bem, mas eu tive uma decepção com a liderança, parei. Pronto, ele aprendeu, tu vai ter decepção com a liderança agora o resto da vida. Porque ele já descobriu a manha, ele já sabe como ele te para. Não. Na sequidão, sabe o que você vai fazer? Você vai dar fruto. Mas tira a poesia dessa história. Vamos tirar a poesia junto? Não, eu sei que no dia da sequidão eu vou dar fruto. Não, querido, você vai se exigir dar fruto. Não é com poesia, não. Não vai vir fruto, porque... Não, você vai falar, não, peraí, tá tudo seco, eu tenho que dar fruto. Tá na pandemia, tá tudo fechado, opa, vamos fazer a obra do telhado. A gente não podia fazer com a igreja aberta. Aproveita a pandemia e vamos fazer a obra do telhado. Muda a elétrica toda do telhado, na pandemia. Tu estava em casa, quebramos tudo aqui. Por quê? Porque a gente tinha que dar fruto. Estava todo mundo em crise, sequidão, eu tenho que dar fruto. Eu tenho que sair dessa história com lucro. Eu tenho que entrar no perigo, eu tenho que entrar na aflição como Davi. O que ganha quem matar esse gigante? O que eu ganho se eu matar esse gigante? Não é ficar abatido e dizer, vou parar. O tempo está seco, está em crise. Não está vendo como está o país? Estou vendo, querido. Aonde tiver gente chorando, tem lenço para vender. Amém? Fica tranquilo. Toda crise administrada pelo Espírito Santo é uma fonte de enriquecimento. José só chegou onde chegou porque teve crise. Davi só chegou onde chegou porque teve crise. Daniel só chegou onde chegou porque teve crise. Crise para crente que é plantado com as raízes no ribeiro. Sabe o que é? Promoção. Aquele teu parente que te chama de chato, que não quer te ouvir, que não convida para festa, no dia da crise, sabe de quem ele vai lembrar? De você. Traz aquele maluco aqui para casa, porque ele é o único que resolve. É isso aí, querido. Crise é época de promoção para crente. Não fica olhando, não. Olha de fora, sai daqui. O mundo está aqui, tá em crise. Opa, vou pro meu lugar. Daqui eu tô vendo, tem solução. Vou levar a solução e ainda vou enriquecer. Por quê? Porque a minha raiz não está nesse mundo. A minha raiz está no ribeiro, plantada
junto ao ribeiro. Eu estendo as minhas raízes. Eu faço força para pegar água. E eu faço o quê? Eu fico com a folha verde. Não vou me abater, não vou baixar a cabeça, não vou andar igual galinha ciscando. Eu vou voar como águia, vou olhar de cima e vou fazer o quê? Vou dar fruto. Mas vou dar espontaneamente? Não. Vou ter diligência. Vou fazer com empenho. Não é porque às vezes a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que tudo vem espontâneo. Não, querido. Tem que ter intencionalidade. Eu tenho que ter intencionalidade. Eu tenho que dizer assim: diabo, tu tá querendo bloquear aquilo que Deus falou que ia acontecer? Agora que eu vou. Eu tenho que ser intencional com Deus. A gente foi criado num tempo que Deus sabe. Deus está no controle. Se Deus quiser. Não, querido, o que Deus quer, Ele já disse na sua palavra. Está mais do que dito já. O que Ele quer é que você tenha saúde, paz, alegria. Ande no fruto do Espírito. Tenha uma vida abundância. Porque Jesus veio para você ter uma vida e não é uma vida qualquer, em abundância. Deus já disse tudo que Ele quer para você. O que você vai fazer agora? Intencionalidade. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Agora eu vou olhar para a terra? Vou olhar que está seco? Vou nada. Eu vou me garantir nas águas. Eu vou me garantir no Espírito. E eu não sei o que fazer. Mas isso é doideira, pastor. Não entendo nada. Que bom que a tua alma não se mete. Graças a Deus. Deus sabia que a tua alma atrapalhava. E aí Ele te deu uma oração que só o teu Espírito entende. E o que você vai fazer? Você vai tirar das águas a força que você precisa. E diga comigo: eu vou dar muito fruto. Então dia de aflição é dia de quê? Dar fruto. É dia de parar? É dia de retroceder? É dia de dar fruto. Estou aqui pregando para você, sabendo que o diabo está com raiva. Graças a Deus, Ele tem que ter raiva de mim. Porque se Ele achar que está tudo bem, tem problema. Amém, queridos? E o que vai acontecer? Eu vou dar fruto na sua vida. Porque talvez você não recebesse se fosse no meu dia bom. Você ia pensar: ele não sabe como é um dia mau. Não estou no dia bom, não. Mas estou aqui porque eu quero dar fruto na tua vida. Amém? Eu quero que a palavra do Senhor seja para você uma verdade vivida por mim. Eu não vou me abater porque a terra está seca. Não vou. Eu vou frutificar no dia da terra seca. E aí eu vou provar para mim mesmo aonde estão minhas raízes. Você está pronto para provar aonde estão tuas raízes? Onde estão tuas raízes? Como você está no dia da sequidão? Edneide está aí? Está aí? Fica de pé, Edneide. Vou dar um exemplo porque eu acho importante. Eu estou aqui há 13 anos. Essa mulher já teve câncer. Essa mulher já teve crise financeira no negócio séria. Já teve... Quero ver quem já viu ela chegar aqui abatida. Não vê, não. Vai chegar aqui igual a formiguinha atômica. A única coisa que aborrece é ela, que às vezes a gente quer descansar e ela não deixa. Mas vai chegar aqui, se tiver que pregar, ela prega. Se for para o hospital, é para pregar para a enfermeira. Estava lá com câncer, pregando para a família toda. E está aí, ó, está viva. Eu quero ver o dia que você vai ver a folha dela murcha. Não vê não, querido. Motivo ela tem de sobra, mas nunca deixou a folha ficar... Não está verde. Nunca parou de dar fruto nessa igreja. Sabe por quê? Porque é a mulher de oração. Tem as raízes dela estendidas para o ribeiro. Estou dando um exemplo que eu acho que eu tenho intimidade para isso, né? Sem perguntar. A gente passou por tudo isso junto. Amém? Mas é um exemplo. É um exemplo. 13 anos aqui, vivendo e em qualquer circunstância, dando fruto. Nunca parou. Tinha motivo. Nunca parou. Por quê? Porque sabe onde tem as raízes. Então eu estou desafiando você a avaliar hoje onde estão as suas raízes. O que está querendo te parar? O que está querendo fazer você parar de dar fruto? Por que você está negociando o teu chamado? Agora já entrou o profeta. Por que você está negociando o teu chamado? Tem que descontar em alguém.
Por que você está negociando o teu chamado? Por que você está negociando o que Deus mandou você fazer? Por que você está negociando a unção que está sobre a sua vida? Porque não está tudo bem? Bem-vindo ao clube. A sua raiz tem que estar firmada no lugar onde você dê fruto no dia da sequidão. Eu não estou dizendo, querido, que você passando por uma circunstância não possa parar para se cuidar. Esquece isso, amém? Tem períodos na vida que a gente precisa. Jesus fazia, ele se recolhia. Eu estou falando, mas seja por um tempo. Já viu? Igual o Coríntios 17 fala sobre marido e mulher não ter relação. É por um tempo, um breve tempo para orar, depois volta. Em nome de Jesus. É a mesma coisa que o seu chamado. Você é casado, você tem uma aliança com o Senhor. Você não pode ficar todo o tempo do mundo para resolver uma situação, não. É por um breve tempo. Se estabelece e volta. Por quê? Porque no tempo de sequidão você vai dar fruto. Eu declaro sobre a tua vida agora, pelo Espírito, você no tempo de sequidão vai dar muito fruto. E o diabo vai ver que quanto mais ele romper contra você, mais fruto você vai dar, mais vigoroso você vai ficar, mais forte você vai dar. E o que ele pensava que ele ia roubar de você, eu declaro dupla honra. Honra para a tua vida e honra para levantar pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.